Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série de lives que eu preparei para o Dia das Mães. Vocês já devem estar quase decorando aí esse meu início de fala. Ali a Isa entrou, Isabela. Oi Isabela, tudo bem? O Vitor, oi Vitor. A Cartorari, a Aline, oi Line, tudo bem? A Marcela. E aí, me contem como que vocês passaram o dia. Ai, hoje meu dia rendeu, gente. Nossa, fazia tempo que eu não tava conseguindo mais estudar assim com muito afinco, mas hoje rendeu. Hoje nós temos a dia aí de final do Big Brother. Quem que vai assistir a final do Big Brother? Eu até estou com um look mais descontraído, né? Porque daqui a pouco já vou relaxar aí, já entrar no clima de ver a Juliette ganhar o BBB. Oi, professor, tudo bem? Hoje plantamos juntas. Ai, Marcela, você que estava lá, obrigada por entrar. Nossa, foi muito bom, eu adorei o grupo. Para quem não sabe, o Forest é um aplicativo que a gente planta árvore e bloqueia o celular. E eu acabei entrando num grupo ali de plantio e hoje rendeu, foi muito bom. Oi, professor, seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui. Quero ver nossa live dos alunos aí, ainda não recebi convite. Estou esperando. Oi, Bibi. Deixa eu ver se a Lilian já entrou. Acho que ela já tá aqui. Aprovação de sucesso. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se a Lilian já entrou. Aqui a Lilian, eu já vou chamar ela. Aqui. Semana que vem começa. Ué, e as monitora? Oi! Seja Oi, bem-vinda! muito obrigada. E aí, Boa tudo noite a bem? todos. Se apresenta aí pro pessoal, a Lilian Craquete. Então, Eu até nem tive coragem de escrever teu nome, né? Fui ali, copiei e colei. craqueque, é Quando eu- normal, eu tenho que soletrar ele desde que eu aprendi a escrever. Ah, o bom é que daí quando tu vai se alfabetizar, tu já aprende quase que o alfabeto inteiro, né? Total. E para as minhas filhas também foi bem difícil ensinar. É troca, ordem, vai ser assim a vida inteira. Ai, ai. Mas Ai, conta aí pro pessoal, Lilian. Quem é a então, Lilian? pessoal, eu sou de Três Passos. Acabei de completar 36 anos de idade. Eu tenho duas filhas, uma fez 10 agora na semana passada e a outra já vai fazer 17 anos de idade. Resolvi voltar a estudar em 2017, se eu não me engano. E aí eu me formei agora no final de dezembro. Estou aguardando ansiosamente a prova da ordem, como muitos outros, né? Mas, enfim, vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês gostem. Se inspirar uma pessoa, já vai ser bem legal. Bom, para quem não sabe, a Lilian, ela estudava na mesma escola que eu, lá em Três Passos, né? Lilian no Colégio Ipiranga. Ipiranga. Até até ontem, se não me engano, foi ontem, domingo, eu gravei um vídeo contando um pouco ali da minha trajetória para uma escola que tinha pedido lá em Minas Gerais. E daí isso surgiu, né, o Ipiranga, porque eu sou de Coranabicaco, então eu me deslocava todo dia até Três Passos, que é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, aí também é super pequena, né? Mas Sim. daí para poder estudar, daí lá que eu conheci a Lilian e a Luísa, a Lilian era colega do meu irmão, é um pouco mais velha que eu, né, Isso. Lilian? E Pouquinho. daí eu vi que tu tinha entrado ali no direito, daí eu pensei, nossa, mas vai ser muito legal conversar com a Lilian, assim, acho que a história dela é bem legal aí para compartilhar com mais gente. Lilian, então conta para nós como que foi a tua primeira gestação, como que aconteceu? Foi planejada, não foi? E como que ela transformou a tua vida? Fala disso um pouco para nós. Então, eu tinha 17 para 18 anos quando eu comecei a namorar, foi meu primeiro namorado. E aí, em questão de acho que meio ano juntos, nem isso, eu descobri que eu estava grávida da Luíse. Foi um susto, né? Porque foi bem no período que eu fui sair do colégio, que era para escolher para onde eu iria. A vida inteira eu dizia que eu queria ir para Porto Alegre estudar, já estava na real tudo pronto, né?
Eu tinha uma tia que morava lá, a gente tinha apartamento, eu tinha tudo pra ir, né? E de repente comecei a namorar, me vi grávida. Bah, foi tudo por água abaixo, né? Tu tava Água com abaixo não, planos, eu apenas reprogramou. reprogramei, exatamente. E aí, então, me veio aquela crise, assim. O que que eu ia fazer, qual o curso que eu ia fazer. Aqui em Juí ainda era bem limitado, não tinha muita coisa. Os meus testes vocacionais sempre deram para o direito. E eu sempre fugi do direito. Eu não sei te explicar por quê. Eu não é para mim, não queria, eu tinha medo, eu acho. E aí acabei indo fazer nutrição. Grávida da Luíse, fui fazer nutrição. Cheguei um dia no laboratório de anatomia da Unijuí, grávida, enjoando. Chego e aquele cheiro e tudo mais, virei as costas, pensei, eu vou trancar isso aqui, que isso aqui não é pra mim. Fui pra secretaria acadêmica lá, tranquei tudo, passei Isso, pra geografia. isso tu se deslocava para Três Passos ou tu foi morar em Juí? Como que Não, eu fui morar, porque e, o meu ex-marido, no caso, ele estudava em Juí já. Ele fazia agronomia ah, lá. E aí sim, nós fomos daí morar juntos lá. Eu morei 5 anos em Juí. e Enquanto eu a tua morei filha, lá, oi, a tua filha já tinha nascido, ou tu estava grávida ainda nesse eu tava período? grávida. Tu estava grávida ainda. Tava grávida. E aí ela nasceu em julho de 2004. E aí em agosto, se eu não me engano, eu já entrei para geografia, já troquei de curso. Entrei quase, me formei, tudo mais. Nisso o meu ex-marido se formou. Viemos embora para Três Passos. E aí um ano eu teria que ir e voltar de Juí. E aí eu pensei assim, bah, não é o que eu gosto. Eu trabalhava já o dia inteiro. Nós tínhamos comércio aqui em Três Passos por muitos anos. Então eu sempre trabalhei. E pensei, não, não é pra mim, Luísa é pequena, eu quero curtir ela, tranquei, né? E aí agora, em 2017, eu não lembro se 2016 ou 17, que eu resolvi finalmente voltar a estudar. Então aí tu cursou o quê? Um semestre de nutrição, mais ou menos? Enquanto tu Um estava grávida? semestre. Um Um semestre. semestre. Isso. Enquanto tu estava grávida da Luíse, que foi a primeira. E Isso. daí tu desistiu, foi para geografia, só que daí início ela nasceu, tu teve toda aquela questão de amamentar ela e tudo mais. Então Tudo tu isso. resolveu que não ia conseguir conciliar, tu achou melhor, até porque tu não sabia o que tu queria, pelo que É, tu tá exatamente. Eu acho que o relatando, ponto né? principal foi esse. Eu não sabia o que eu queria. Eu caí de paraquedas num curso que, por um lado, era fascinante, mas que, por outro, não era a carreira que eu queria seguir. Sabe, eu me apaixonava pelo conteúdo, por que eu estudava e tudo mais, mas daí eu, na hora de parar e pensar assim, poxa, é isso aqui que eu quero da minha vida, eu vou querer dar aula, eu vou querer fazer o bacharelado, e eu não me vi em nenhuma das situações. E aí eu pensei, não vai dar, vou trancar, né? E aí eu fiquei bastante tempo parada. Sim. É, e daí nisso, como que tu achou assim que a gestação transformou a tua vida, assim, além da questão de você ter que reprogramar os teus planos, de ir para Porto Alegre e tu teve que interromper então todo o teu planejamento, como que tu achou assim que isso impactou além da questão profissional, assim, você acha que na tua vida pessoal isso também de alguma forma te impactou? Como que foi? Claro, a partir do momento que eu tive um bebê, uma criança, em momento nenhum eu pensei em, por exemplo, nos meus pais criarem ela, ou os pais do meu ex-marido criarem ela, ou coisa assim. A partir do momento que eu tive a Luíse, ela era minha, era meu bebezinho, minha bonequinha. E eu queria criar, eu queria ser responsável por ela e tudo mais. Claro que não foi fácil, foi meio que aos trancos e barrancos. Muitas vezes, assim, batia um desespero, não sabia se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. Enfim, mas sempre fomos nós que assumimos, né? Ela, desde pequenininha, ela morou com nós, ela ficou o tempo inteiro com nós, né? Então, tu aprende a ser mais responsável, mais resiliente, tu tem mais empatia. Gente, como ser humano, eu sou suspeita para falar, eu me transformei totalmente, né? Eu era uma adolescente completamente irresponsável. Quem foi meu colega no Ipiranga sabe. Até hoje isso é piada, porque eu era bem dificilzinha, assim. E, nossa, eu mudei, assim, da água pro vinho depois que ela chegou. Porque eu sabia que eu precisava me tornar um ser humano melhor, porque eu estava criando um outro ser humano. Então, eu era o exemplo, eu sou até hoje, você para sempre o exemplo dela, então eu tenho que agir da melhor forma possível sempre, né?
Sim. Eu quero só abrir um parênteses, dar boas-vindas para quem está entrando. A Débora Calai falou: essa mãe é guerreira e mãe maravilhosa. Querida. A Sabrina, o Paulo, a Adriele, o Jamil, Lucas, a Fernanda Sosmaier. Oi, Fernanda, tudo bem? O Cristiano, a Nath, a Patrícia, o Rebelo, o Regis, a Darlene, a Tamires, a Sabrina, a Pri, a Lara, a Adri. Oi, Adri, tudo bem? A Isa, a Lara, o Maninho, aqui nos Um Turi. monte de amigo meu. Sejam todos muito bem-vindos. A Manu, a Lia, oi Lia, o Daniel, boa noite, Daniel, a Tati, enfim, é muita gente aí que veio te prestigiar, parabéns, sejam todos bem-vindos. O professor Eugênio acabou de entrar, oi professor, seja bem-vindo. Lilian, então aí, quando tu foi para geografia, daí saudades de ti, Tanise, a Fernanda mandou ali. Eu também, Fernanda, um beijo. Então tu resolveu ali cursar geografia, daí tu acabou interrompendo, aí tu curtiu a tua pequena ali, né? Sim. Tu já tinha outro ramo profissional que tu ajudava os teus pais, então tu Isso. já tinha um aparato aí também de cuidado e também financeiro para tu ficar aí esse tempo mais como curtindo a maternidade mesmo, né, Lilian? Exato. Sim, sim. Daí, pode Pode falar. falar. Eu me passo, às vezes eu falo demais. Pode falar. Não, ia te perguntar, porque daí depois tu teve uma segunda filha, né? Quando que foi isso? Então, em 2010 nós resolvemos oficializar então a união, né? Que a gente foi morar junto em 2004 ali. Em 2010 nós resolvemos oficializar e em 2011 eu tive a Isa. A Isa, sim, foi planejada e tudo mais. Eu fiquei 1 ano e pouco tentando engravidar dela. Foi bem... Até no início eu tive ameaça de aborto. Foi bem dificilzinha a gestação, assim, foi bem complicada. E aí também, aí de vez, né, que eu só trabalhava e cuidava das filhas, não fazia mais nada, me dedicava total, principalmente à maternidade, né? Mãe é mãe, não tem outro jeito. Sim, sim. E daí quando que tu resolveu fazer direito, assim, o que que influenciou tua decisão? Como que foi essa, Tem uma além lá pessoa, do... eu tenho uma pessoa que eu não tenho como não falar, que me influenciou muito a voltar a estudar. Eu até me emociono um pouco assim. O meu avô me cobrava muito. Muito, muito assim, quando tu vai voltar a estudar? Quando tu vai estudar? Ele não teve estudo assim, mas ele assim foi um cara que atingiu bastante sucesso, assim, eu acho que ele foi muito competente em tudo que ele fez. E para ele era muito importante que os 4 filhos eram formados e que os netos fossem formados e tudo mais. Então, para ele era um orgulho cada vez que algum dos netos se formava. E aí ele cada vez me pedia, quando tu vai voltar, quando tu vai voltar. E aí teve uma homenagem para ele no município de Campo Novo, que ele era de lá. Se eu não me engano, foi no 20 de setembro isso. E ele já estava doente. E aí teve a homenagem, fomos para casa dele para um almoço e tudo mais, e ele me puxou pro lado e de novo veio a pergunta de sempre, né? Quando tu vai voltar a estudar? Daí eu disse, eu vou voltar, eu prometo para ti. Mas não falei quando, não falei absolutamente, e também nem pensei nisso, né? Assim, no momento ele estava ali. E aí, menos de 6 meses depois, ele faleceu e tudo mais, e isso pesou muito pra mim. Muito, sabe? Eu pensava, não, eu preciso, porque eu prometi, eu preciso. E aí, quando veio a oportunidade de voltar, foi da noite pro dia. Vieram dar um juí ali, passaram aqui na loja. Ah, mas por que tu não volta a estudar? Por que tu não faz alguma coisa, né? Pensei assim, mas olha, sabe que é uma boa, né? E aí de noite eu fui lá e me matriculei. Tipo, foi bem Sim, assim, da sim, tarde pra noite. Não, vamos lá, vamos voltar, né? sim. Ali é como fui aprovada, falou, oi, gurias, boa noite. E a cartorária, que é a Gé, como é recorrente isso, né? No interior, quem não teve estudo quer sempre que os descendentes tenham um futuro diferente e estudem. Realmente, Gé, e assim, o vô da Lilian, ele é uma pessoa super conhecida aqui na nossa região, né, Lilian? Uma pessoa super empreendedora, que, enfim, cresceu muito financeiramente, gerou muitos empregos. E para quem não sabe que ela comentou ali da homenagem do dia 20 de setembro, é porque dia 20 de setembro aqui é uma data Ah, é. comemorativa aqui no Rio Grande do Sul. Então tem desfiles e coisas, né?
coisas típicas e Aluzidas. normalmente é isso tradicionais, né? Tradicionalistas. E quem, às vezes, né, quando tem uma pessoa aqui que ajudou muito, um município, ou enfim, um CTG, né, que são os Centros de Tradições Gaúchas, elas acabam sendo homenageadas. Então, foi nesse contexto que o vô da Lilian trouxe isso para ela e que super aí tocou ela, principalmente no contexto, né? E somando a isso, ele tinha adoecido na época e logo depois, então, ele veio a falecer. Então, ela ficou muito mexida com isso, né, Lilian? Bastante. Muito mesmo. Sim, sim. E daí, como que foi? Tu foi lá, matriculou na Unijuí, para quem não sabe, a cartorária mandou. Muitas pessoas prosperam na raça, na faculdade da vida, e mesmo Exato. assim incentivam os demais o estudo. Realmente já é muito boa a tua colocação. É É, perfeito. exatamente. Principalmente aqui na nossa região, né, que a gente não tem universidade assim tão um acesso tão fácil à universidade, né? Por exemplo, ali Três Passos, a gente precisa se deslocar até Ijuí, que fica a 100 quilômetros, né? Claro que atualmente tem o campus da Unijuí, que está em Três Tem, mas é Passos. só o curso de Direito ainda, administração, se eu não me engano, e o técnico em enfermagem. É só esses três, para quem quer Justo. ficar aqui perto. Sim, isso vem mudando, mas ainda não é aquela coisa super facilitada, super acessível, né? A gente tem Exato. aí também os institutos federais agora que tem, né, que estão dando uma Sim. facilitada para o pessoal, mas mesmo assim é uma coisa mais limitada, não são muitos cursos, né? Uma estrutura pequena, então não, e eu acho incrível isso porque quando a gente tem esse acesso, a gente acaba não dando tanto valor, né? Então, Exato. quando a gente às vezes demora como que se diz, para entender, dimensionar a importância do estudo, né? Eu sou uma entusiasta do estudo, assim, eu sou apaixonada, mas eu vejo assim que nem sempre foi assim, né? Eu já falei sobre isso aqui, nem sempre foi assim, porque acho que a gente demora aí um pouco para dar valor, né? Talvez os nossos pais, os nossos avós, por não conseguirem ter esse acesso que a gente quer ou não, apesar de dificultado, a gente tem muito mais acesso do que eles acabam valorizando muito mais e fazendo ali questão que a gente faça, né? Eu, Exato. a minha avó foi aprender a ler e escrever com idade, assim, sabe? Ela não sabia nem, era analfabeta mesmo, assim, então na minha família isso sempre foi muito valorizado, assim, E é extremamente. Antigamente isso era extremamente comum, né? era Bastante, assim. extremamente comum, Eles tinham que muito, trabalhar. exato, era muito comum. Bom, até pouco tempo atrás aí, né? Né? Agora que a gente vem, ah, enfim, políticas e, enfim, que vem aumentando, né, essa questão do estudo, também tinha até a questão da fiscalização. Hoje em dia você não tem como deixar um filho fora da escola, né? Não, em hipótese nenhuma. Exato, tipo, tudo depende disso, né? E antigamente isso já não era uma coisa tão rigorosa, né? Muito Exato. legal isso, parabéns a Lilian, o vô dela deve estar orgulhoso. Né? Com certeza, Lilian. Ai, que bom que tu tomou essa decisão. E como que foi isso? Quando tu foi, que tu resolveu, não, agora meu vô me tocou, eu vou voltar, me matriculei. Tu já estava com as tuas duas pequenas, já estavam grandes. Como que foi isso? A Isabela estava em torno de, acho, uns 5 anos de idade e a Luísa uns 11, mais ou menos. Não sei o que precisar. Mas acabou sendo engraçado, né? Porque foi tudo assim tão rápido, tão no soco, como se diz. E aí cheguei, de noite me matriculei, tudo mais, olhei assim, bah, não vai dar tempo da aula de hoje. Já era, acho que segunda semana de aula, se eu não me engano. Nem foi na primeira semana do semestre, assim. Aí no dia seguinte fui para a primeira aula, assim, aí eu pontualíssima, né? Bem coisas que da idade. Eu cheguei, abri a sala, olhei assim, não tinha ninguém, assim, vazio. Pensei, bom, vamos ver, né? Liguei a luz, sentei num lugarzinho, num cantinho ali e fiquei esperando. Assim, uns minutos depois começou a chegar os colegas. E aí começou a me dar um pânico. Eu olhava assim, 18 ou 19 anos. O próximo, 18 ou 19 anos. E assim, foi indo um atrás do outro, todo mundo bem novinho. E na época eu lembro que eu peguei o meu celular assim, mandei pro meu ex-marido assim,
eu vou embora daqui, eu sou a avó da turma, o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou ficar 5 anos aqui, me deu um desespero, assim, ele disse, não, não vai, agora tu vai ficar, agora tu vai aguentar, pelo menos um semestre tu vai aguentar, né? Mas aí foi tudo se encaminhando. Na semana seguinte eu já conheci uma amiga minha de Criciúmal, que também, ela tinha uma menininha de 2 aninhos e uma de 6 meses. E ela começou a vir todas as noites para Três Passos de carro para estudar também. Ela já era formada em 2 cursos, em nutrição e serviço social. E eu e ela nos juntamos, e mais um colega, que era o Lucas, no caso, e nós fomos até o final do curso, era sempre aquele trio, era muito engraçado. Mas no fim, quando eu vi, eu já era amiga de todo mundo, me dava bem com todo mundo. Algumas tretas políticas, algumas opiniões divergentes, isso, né, sempre acontece. Mas quando eu vi, eu já estava em casa. Principalmente no direito, né? Sim, quase nada, né? E aí, agora em 2019, assim, começou a me bater um certo pânico pelas meninas estarem grandes, e a Isabela reclamava muito, porque, ai, mãe, tu nunca tá em casa e tudo mais, mãe, tô com saudade, mãe, queria que tu ficasse mais em casa. E aí eu resolvi apressar, eu acabei me formando um ano antes, eu acho, mais ou menos, assim, aí eu peguei algumas matérias de tarde em Ijuí, e matéria à noite aqui. Quando eu vi, assim, acho que eu fiz metade do curso em 3 semestres e me formei agora. Eu ia me formar no final de 2021, na verdade. Qual o tempo que tu levou no fim? Tu se formou Deu 4 anos. 4 anos, vai, adiantou 4 anos. bastante, né? Uhum. Normalmente são 5 anos. Sim. Que maravilha, E aí ainda tinha, bem, sempre né? tem umas matériazinhas atrasadas que, tipo, às vezes não queria fazer de sábado de manhã, alguma coisa assim. Então, tudo isso eu abracei, os atrasados e os futuros, e fui. Claro, não, muito bem. Até porque agora com pandemia, né, ficou tudo online e, quer ou não, deu Sim, uma até facilitada, né? é horrível Pra... falar, mas facilitou nesse sentido, né? Porque seria Não, um com ano bem certeza. intenso, bem intenso. Sim, sim, sim. Seria bastante complicado. Sim, sim. Tá, e quando tu tinha que se deslocar, agora a gente veio a pandemia, fazia aula online, acabava facilitando para conciliar, né, com as filhas. Quando tu tinha que se deslocar, com quem que elas ficavam? Assim, tu contava com a ajuda de mais pessoas? Da minha mãe. Principalmente da minha mãe, assim, na época do TCC, a família do meu ex-marido ajudou bastante, assim, eles pegavam, por exemplo, a Isa é bastante agitada, assim, então não tinha muita concentração dentro de casa, mas eles pegavam bastante, ajudavam, eu sempre tive muita ajuda dos dois lados, assim, tanto do lado do meu ex-marido, assim, da mãe dele, principalmente, quanto da minha, assim, porque ele trabalha viajando e tudo mais, né, e então eu tinha bastante ajuda, graças a Deus foi o que ajudou muito, assim, foi o que deu pra formar antes. Sim. Lilian, e agora para o estudo da OAB, como que tu tá pensando em organizar? Como é que tá a situação? Eu nunca estudei para concurso porque nunca foi meu O teu objetivo, meu foco? foco. Sempre foi advogar. Desde o início, assim, eu dizia que eu queria advogar. Uhum. Então, eu peguei um cursinho da SERS e aí eu tô me organizando, eu tô indo pelo cursinho, assim, eu faço o cursinho, eu levo bastante tempo para as aulas porque eu tenho que anotar muito, sabe? Mas eu tô indo pelo cursinho. Sim. E tu tá conseguindo conciliar aula online? Foi tranquilo? Como que foi adaptar essa rotina? O ano passado eu fiz bastante aula online, né? Foi bem difícil. Eu achei até no início, eu achava, bah, fichinha, né? Bem tranquilo, capaz que não. Mas é difícil porque a partir do momento que tu tá dentro de casa, tu tem criança, é muito fácil de tu desconcentrar. E eu sempre eu preciso prestar muita atenção para aprender, né? E então, para mim, no início dava bastante atrito, principalmente com a mais nova, sabe? Porque daí eu tava assim, teve uma vez com o atendimento do escritório modelo, e aí quando eu vi, ela veio falar comigo e eu atendendo, sabe? Não tinha aquele filtro ainda, mãe, me ajuda aqui, não sei o quê. Então, dentro de casa era bem mais complicado. Na faculdade é muito mais fácil. Imprevistos, né, Lilian? Mas aos Vários. poucos eu acho que vai adaptando aí, consegue, né, conciliar as Sim, sim, duas. sim. Sim, consegue sim. Mas até o próprio conteúdo ele se tornou mais cansativo, mais maçante. Teve bastante professor que não queria fazer a chamada online, fazia através de questionários e tudo mais. Então, assim, quando tu via,
Eu tinha aulas que, se fosse na Unijuí, eu estaria saindo às 10 da noite, que aqui às vezes era 10h45, eu ainda estava na frente do No notebook, né? online. Uhum. Era bem puxado. Sim, sim. Ó, acho que é a Lu. Oi, Lu, tudo Minha irmã, bem? Lindas e maravilhosas. A Fernanda beijo. mandou, vais passar certo na OAB. Com certeza, não tenho dúvida. É meu medo, sabe, que eu sou bem nervosa, assim, eu tenho todos os simulados que eu fiz até agora, eu passo bem tranquilo. Assim, Sim, vai ser bem mas, tranquilo de passar, mas eu tenho medo na hora, assim, de ficar muito nervosa, alguma coisa assim. mas a gente fica com medo. Depois que a gente passa, daí a gente fala, ai, passar na B. Mas quando tu tá lá, que tu tem medo. Com certeza, isso é normal, super normal. A Tati mandou orgulho. Ah, Tati, querida, beijo, Tati. Sejam bem-vindos, todo mundo que entrou. Lilian, eu não sei se tu quer mencionar mais alguma coisa da tua trajetória e que tu achou importante, que tu acha significativa aí para as mães que estudam, que estão tentando começar a faculdade, que não sabem aí por onde começar. Eu acredito que o mais importante é a ação, né? É não ficar pensando, porque tudo que tu fica pensando, tu sempre vai colocar empecilho. E a gente tem um hábito de ver os filhos como, não, agora não dá, porque eu preciso cuidar. Mas se você for pensar, é por eles que você tá fazendo, né? Acima de tudo é por eles. Cada vez assim que eu tinha vontade de desistir, ou que as meninas pediam, mãe, tu tá muito ausente, tu tinha que ficar mais em casa, ou, por exemplo, na época do TCC, que eu tava uma pilha de nervos, né? Mãe, por que que tu tá tão braba ultimamente e tudo mais? E aí eu parava, respirava, pensava, meu Deus, é por elas. É principalmente por elas. E tudo que tu fizer pelos teus filhos e por você é sempre válido. E eles não são empecilho de nada, muito pelo contrário, eles são a força pra gente fazer as coisas. Eu acho que se não fosse elas, principalmente, eu talvez até tivesse desistido mais uma vez, sabe? E por elas eu sabia que eu tinha que ir. Ó, Luísa, tenho muito orgulho de você. Eu também, meu amor. Te amo. Ai, A querida. mais velha. E Sim, por elas, principalmente. Tudo o que eu fiz, eu sei que a gente tem que fazer as coisas pensando na gente, mas sempre foi pensando nelas. sim. Ai, que lindo, Lilian, que legal. Eu venho acompanhando aqui já faz uma semana que eu tô fazendo live, né? Tu deve ter visto já. Sim, Ó, a cartorária mandou, vou chorar. E eu vejo muito isso, assim, eu acho que a gente sempre acaba colocando desculpa, sempre vai ter, né? Claro que cada realidade é uma realidade, cada contexto é um contexto, então não tem como colocar todo mundo na mesma régua, né? Para falar se vai fazer faculdade ou não vai, mas quando a gente quer arrumar uma desculpa, a gente vai arrumar, seja filho, seja, enfim, qualquer empecilho, né? A gente vai colocar para não fazer. E eu exato. vejo assim o quanto as mães tentam, fazem de tudo para conciliar a rotina, e no fim eu acho que sempre vai ficar o exemplo, né? O exemplo do Ó, isso aqui, meu esforço para exemplo, as a mães. minha pequena. Te amo, Ai, bebê. viu? Viu? Eu acho que ela já tinha falado até antes de eu falar. Querida. Exatamente. Ai, mas que legal, Lilian. Então, nós estamos nos encaminhando para o final da live. Foi muito legal essa conversa, adorei. Que bom que tu tá aí na luta, né? Estamos Pode, aí. conte comigo para o que tu precisar aí nessa caminhada. Agora eu também estou advogando, então Muito obrigada. seremos colegas em breve. Legal. Que bom. Com certeza. Pessoal, muito obrigada a todo mundo pela presença. Vamos nos encaminhar agora para o final da live. Acho que nós vamos ver o final do BBB, né? Logo mais. Juliette. Vamos lá votar no G-Show agora, né? Todo mundo corre lá. Não é para votar no Fiuk. Corram lá. Então, Lilian, muito obrigada. Parabéns pela tua história. Eu acho que tudo tem um propósito, né? As coisas acontecem no momento certo. E Exato. eu tenho certeza que tu vai
ser uma profissional aí de muito sucesso agora quando tu entrar aí na advocacia. Ah, muito Então, obrigada. E conte comigo também, assim que eu ai, puder muito ajudá-la, obrigada. auxiliá-la em qualquer coisa. E Colegas, obrigada né? pelo convite, adorei a tua série de lives, a tua ideia. Eu normalmente nesse horário tenho outros compromissos, mas eu sempre assistia depois quando tu postava. E achei muito legal da tua parte, da tua ideia, Sim, assim, de fazer sobre as mães, principalmente as mães que, como a gente falou antes, a maioria acaba acomodando um pouco para viver só em função, mas tudo que tu faz por você também é por eles, né? também é por eles, exatamente. Não, e foi justamente pensando nisso, assim, porque sempre era um tema que aparecia aqui no meu Instagram, sabe? Mães falando, ai, como que eu faço para conciliar? E eu falava, não sei, porque é, a gente pensa numa estrutura, assim, de vida mais linear, digamos assim, né? Como se tu fosse fazer A, B, C. Só que para a maioria das pessoas, muitas vezes, não é assim, sabe? Eu, por exemplo, eu acabei me perdendo na escolha dos concursos, mas até que na faculdade não foi tanto, sabe? Eu me perdi depois. Então, esse prévio aí, né? Prévio a escolha do curso, eu achei que seria bem legal trazer a tua história e para, né, justamente para ver que é possível. Você pode, talvez vai demorar um pouco para se encontrar aí, mas você vai tudo no seu tempo, né? É isso que eu costumo falar. E o que importa é seguir em frente e bem o que tu falou, de agir, né? Exatamente. Coragem é ação. Esses dias eu li em algum lugar, coragem é ação. E eu acho que é sobre isso que a gente tá falando aqui toda semana. É Então, bem. um Beijo. beijo, 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 pessoal. Tudo de Beijo bom para para todo mundo que vocês. entrou. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.